Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez, aqui no monte eu vim orar. E subindo aqui o monte, eu vim conversando com Deus, perguntando a Deus o que mencionar nesta tarde, ao coração daqueles que irão me ouvir através deste áudio, que possa chegar em um lar, que possa chegar até mesmo a um deserto, onde as pessoas estejam passando ali por provações. E nós queremos deixar aqui nesta tarde, na direção do Espírito Santo, aquilo que Deus colocar em meu coração. Paulo ele disse em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Por isso eu estou aqui mais uma vez. Eu vim orar, eu vim falar com Deus, mas o assunto que eu quero trazer para você que irá me ouvir nesta tarde não é esse. Eu quero falar de uma passagem muito conhecida que está em Isaías 53, no versículo 4, onde a Bíblia vai narrar uma linda história, dizendo que verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre si, e pelas suas pesaduras todos nós somos sarados. Meditando nesta passagem, eu pude entender o seguinte: é uma passagem linda, maravilhosa, e ela se interpreta sozinha, não precisa ter grande curso teológico para interpretar este texto, porque o texto é tão rico que ele se interpreta sozinho. Mas eu quero trazer ao coração daqueles que irão me ouvir aquilo que Deus colocou no meu coração sobre este versículo, sobre esta passagem bíblica. Jesus ele lançou a promessa que verdadeiramente ele estaria levando sobre ele todas as nossas dores, as nossas enfermidades, e ele estava sendo assolado por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Todos nós sabemos disso. Aí as pessoas hoje muitas das vezes perguntam: mas irmão, mas por que então há tanta enfermidade, tanta dor? Aí eu já vou te responder o seguinte: nem toda dor ela é permissão de Deus. Muitas das dores somos nós mesmos que buscamos elas. Aí você vai me perguntar mais uma vez: mas que conversa é essa? A pessoa vai procurar a dor? É a dor de um divórcio que Deus talvez não permitiu. Um adultério desenfreado no lar, ele causa uma dor terrível, a dor da separação. A dor de um ente querido que acabou morrendo e você vai sofrer aquela perca. A dor de uma separação entre um pai e uma mãe, e os filhos vai ficar ali remoendo aquela dor, e esta dor ela não é a vontade de Deus. Tanto é que Deus ele não permite esse tipo de coisa. E demais dores, as dores de ver um filho baleado porque estava envolvido em drogas, em cocaína, heroína, o que seja lá, qualquer entorpecente. A dor de saber que o marido saiu e chegou em casa embriagado, muitas das vezes, ou bêbado. A dor de saber que a esposa, ao invés de estar cuidando dos filhos, estava trancada em um quarto de motel, muitas das vezes no adultério. Então Jesus nada disso ele permitiu. Então muitas das vezes nós precisamos entender que o seguinte, que nem toda dor Deus quer ela para nós. Tem pessoas que estão sofrendo por causa das consequências dos seus pecados. Desobediente às suas lideranças, hoje estão batendo cabeça de porta em porta, não conseguem firmar em igrejas nenhuma. Nada que pastor nenhum ministra para eles está bom, porque eles achavam que era o dono da verdade, mas viveu a realidade que viveu maiores parte dos seus tempos, falando de religião, mas não vivia aquilo que era para ser vivido, porque a Bíblia vai trazer para nós lá em Romanos 7, que Deus ele só permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Tem pessoas que gostam muito de falar em perdão, mas ele não consegue perdoar. E aí ele está sofrendo uma dor que ele não consegue arrancar ela. E vice-versa, nós precisamos entender o seguinte, que tem pessoas que ele trouxe um calejamento de uma separação e ele vai levar isso até a morte. Porque a pessoa adultera, cai na prostituição e ele acha que casando ele vai amenizar a situação, que ele vai resolver aquele problema. Muito pelo contrário, o grande problema é que hoje os pastores, os grandes líderes das igrejas não têm mais coragem de pregar sobre esta passagem. Porque estas pessoas elas não mais vão conseguir ter paz. Para que elas venham a ter paz, elas precisam
perdoar e pedir perdão a quem elas ofenderam, e elas não vão querer fazer isso. E se não fazer isso, não vai jamais aliviar essa dor, que é uma cicatriz terrível, ela não fecha. E eu quero te dizer nesta tarde que Jesus, ele está de braços abertos, ele quer te curar nesta tarde, ele quer te sarar, mas para isso você precisa verdadeiramente arrepender, deixar os velhos hábitos, deixar os maus costumes, aquilo que você fazia, você tem que entender que você não pode fazer mais. Você precisa entender que a igreja, ela não é um lugar para você ir passear aos domingos, não. A igreja é um lugar para você ir cultuar a Deus. Você precisa chegar na igreja com um coração puro, reto, sincero diante de Deus, para você oferecer uma adoração espontânea, para que Deus possa receber a nossa adoração e nos livrar das dores que nós mesmos, muitas das vezes, procuramos ela e não assumimos que é nós os maiores culpados. Muitas das vezes as pessoas estão dentro da igreja e se desviam no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo do adultério. Toda essa confusão, ela vai causar um transtorno, uma dor terrível. E para nós erguer novamente, só o sangue de Jesus Cristo para nos libertar. Amém?